Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, todo o ministério Recomeçar, estamos gratos pela vida de vocês, né? Quero já continuar desejando um feliz Dia das Mães passado para todas as mães. O culto gravado aqui na semana passada foi de grande bênção, de grande alegria, com a nossa obreira Renata. Espero que você tenha gostado. Se você não assistiu ainda, vai lá e assista que você vai gostar. No final do vídeo, ela fez uma linda dedicatória para as mães. Um mimo assim que só ela mesma. Então eu sou muito grata ao Senhor. E hoje o Senhor me deu uma palavra, né? Quero estar trazendo para nós, povo de Deus, uma história aí que se encontra no livro de Esther, né? Quero ser bem rápida, para o vídeo não ficar muito cansativo. Senhor amado, quero te agradecer desde já pelo privilégio, Pai, de te adorar, trazendo a palavra, Pai, ao coração daqueles, Pai amado, que está em casa, que está, meu Pai amado, obedecendo, Pai, essa quarentena. Que o Senhor venha estar conosco, meu Pai, em todo, meu Pai, essas ocorrências do dia a dia. Pai amado, eu te apresento cada um, que todos venham estar com a paz, com o ouvido, com o coração aberto para ouvir a tua palavra. Amém? Gostaria de estar lendo a palavra do Senhor aqui, que se encontra em Esther 6, versos 1. Naquela mesma noite fugiu do rei o sono. Então ele mandou trazer o livro de registro das crônicas, a quais se lançaram diante do rei. Aleluia, Jesus. E ali tudo que se fazia naquele reino, o rei mandava fazer um decreto em cada página ali daquele livro. Então, que decreto foi esse? Estamos aqui diante de uma história da rainha Esther, do seu tio Mardoqueu, do seu súdito Ramã. Todos já conhecem essa história. O Senhor me colocou aqui no meu coração para estar falando dessa história para nós. Aqui se encontra que o rei, ele reinava em 126 províncias. Então era um reinado muito grande. E ali o rei tinha uma rainha, a qual não era caprichosa nem zelosa. E ali o rei tinha pedido algo para aquela rainha. E ela ali negou o seu pedido do rei. A Vasti ali não quis ouvir o rei. Então o rei tirou a coroa, né? Tirou a posição dela, porque naquele tempo não podia se desobedecer o esposo, o homem, muito menos o rei. O rei ali era como se fosse o presidente hoje, né? Então ele tinha voz ativa. Aí você me pergunta por que de um fato? Por que só de uma desobediência tirar o reinado de uma rainha? Não foi simplesmente uma desobediência. Foi também um capricho dela a querer ser mais do que o rei, né? De negar ali um pedido do rei, porque ele estava diante da sociedade, diante de uma festa. O rei tinha providenciado ali 7 dias de festa. Então se passou, né? E naquela toda caminhada, o rei estava muito triste, já não tinha mais rainha. O rei se encontrava triste. Quando ali, diante do rei, o seu súdito disse: meu rei, mas por que tanta tristeza nesse coração? O Senhor é um homem de muitas posições, um homem bom, um reino excelente. Convoca aí umas belas damas e ali escolhe uma bela moça para coroar. Tem muitas moças bonitas, muitas rainhas educadas, caprichosas, que para ser rainha não era ser simplesmente bonita.
mas tinha que ter caráter, tinha que ter posicionamento, tinha que ser boa, tinha que ser dócil. Então, para ser uma rainha, tinha primeiramente ser dócil e amorosa. Tinha que ser uma pessoa de muito amor. E ali o rei falou: nossa, gostei da ideia. Então convoca-se, convoca essas moças. E ali tinha um homem chamado Mardoqueu, era judeu, e ali ele tinha uma sobrinha muito bonita, muito educada, onde ele criou, ele era tio pai, ele criou, que era a rainha Esté. E ali ele correu rapidamente e mandou Esté se inscrever para concorrer à rainha. E ali ela se inscreveu. E as moças era reservada, levada ao palácio, um lugar de ter cuidados, era dia de beleza, dia de tratamento. Então as meninas escolhidas, elas tinham o privilégio de ser bem cuidadas. E ali ela foi e se inscreveu e foi uma das escolhidas para estar no reino. E ali a Esté foi aos cuidados do tio, enviada pelo tio, e ali tinha um súdito para cuidar dela. Cuidou-se muito bem dela, arrumou ela, preparou ela. E no grande dia, elas ficaram ali um mês cuidando, né? E um certo dia, o rei tinha o privilégio de conhecer, né? Acho que ele tinha um dia para cada uma. E cada uma ali teve a sua uma, teve o seu privilégio de aparecer diante do rei. Quando o rei Assuero viu a rainha Esté, ele se apaixonou, se encantou. E ali podia acabar tudo, ali ele já tinha a escolha dele. Ali ele ficou maravilhado com a beleza da Esté, porque ela era muito bonita. E com certeza ao abrir da sua boca, né? As palavras que saíam dos lábios de Esté. E ali ela foi escolhida. O rei coroou ela como rainha. E ela foi morar no reino. Ela foi morar no reino. E o seu tio ali, Mardoqueu, era desprezado. Era desprezado porque ele era judeu. E o judeu, naquele tempo, não era bem visto na sociedade. E se passando muitos dias, Mardoqueu tinha um cuidado de estar no palácio. Ele tinha um cuidado de estar ali, vigiando todo o tempo. Ele era tipo um soldado ali pro lado de fora, guardando o palácio. E Mardoqueu ali, ele ouviu uma conversa de dois eunucos, dois soldados, que tramaram contra o rei Assuero, para tirar a sua vida. E rapidamente ele mandou o soldado que cuida de Esté levar um recado. Olha, fala pro rei, fala para Esté falar pro rei que o soldado tal e tal está planejando a sua morte, que ele abrisse os olhos e mandasse observar. Aí o rei foi analisar e o fato era errado. Era correto, né? O fato foi verídico e ele tomou as providências. E tudo que se acontecia, escrevia-se naquele livro. E aonde a história chega, que fica aqui, que um dia o sono do rei fugiu. Mas por que o sono do rei fugiu? Nós vamos chegar lá. E ele mandou trazer o livro, né? Que ele gostava de ver os benefícios, as benfeitorias, a qual ele tinha feito, né? Não tinha nada o que fazer, não tinha televisão, né? Não tinha
Netflix, né? Então ele tinha que ler. E ali ele trouxe o livro. Aí aconteceu que ele se lembrou desse fato, que Mardoqueu tinha salvado a vida dele. E ele olhou e falou assim: eu quero saber, porque aqui está relatando que ele salvou a minha vida, mas aqui vocês não relataram o que foi que vocês fizeram. Aí o eunuco falou: nada, rei. Mas como nada? Como que um homem desse salva a minha vida e vocês não fazem nada? Parando aqui e vou voltar atrás. E nisso tudo, Ramã era um soldado do rei, de posição grandiosa, onde o rei tinha escolhido ele, e todo o povo tinha que se prostrar diante dele, por ele ser cabeça, por ele ser influência, por ele ser um homem escolhido do rei. E o que Ramã fez? Ramã, ele preparou a morte de Mardoqueu, ele preparou a morte do judeu, ele fez que o rei assinasse um decreto onde acabasse com todos os judeus. Mas como que o rei assinou um decreto para os judeus morrer? Porque ali Ramã, ele tinha astúcia, ele era enganador, ele era mentiroso. Com certeza ele inventou muitas coisas terríveis para o rei, até o rei ceder a assinar ali um decreto. E o ruim da história é que o decreto do rei não pode ser anulado. E ali ele escreveu aquele decreto para 127 províncias. Ali escreveram carta que o rei mandou que exterminasse todos os judeus. E nesse mesmo dia, o rei perdeu o sono, Ramã, não satisfeito, porque Mardoqueu não se prostrava diante dele, não se prostrava porque ele era judeu, e judeus só se prostrava diante do Deus vivo. Os judeus não se prostram diante de homens. E ali Ramã ficou nervoso, ele não gostava daquela atitude de Mardoqueu, e ele preparou uma forca de metros de fundura para acabar com Mardoqueu. E Mardoqueu, logo sabendo disso, mandou avisar Esther e falou: olha, fala para Esther, escreveu uma carta e disse: olha, sobrinha, tudo que aconteceu com você foi Deus, foi a mão de Deus. Agora o teu povo está perecendo, o teu povo está passando por isso e você tem que intervir. Aí ela falou: mas escreveu uma carta, mas tio, eu não posso aparecer diante do rei se ele não convocar. Porque se ele não convocar, eu não posso estar diante dele. E era assim, o rei jogava o cetro de ouro. Aí a pessoa ia, sentava e conversava com o rei. Mesmo ela sendo rainha, ela tinha que esperar a convocação do rei. Ela tinha que esperar o rei chamar ela para ela estar na presença dele. Mas ele falou assim: olha, Deus, ele está com o povo, e se você não fazer isso, você que vai morrer. Aí Esther falou assim: olha, convoca todo o povo judeu para a gente entrar em oração, para a gente jejuar 3 dias e 3 noites. Não era um dia de oração, não era 3 horas de oração, não era meia hora, 3 dias e 3 noites sem comer nada. Ali Mardoqueu já estava na grande humilhação, se vestia de saco, porque sabia que o povo dele estava correndo risco de morte. E ali eles entraram em oração, jejum, 3 noites e 3 dias de jejum. E ela, depois que encerrou o jejum, ela foi para o pátio. E ali ela tinha que esperar o rei do trono dele chamar, jogar o cedro para autorizar a entrada dela. E ali, quando ele viu ela naquele templo ali,
Ele jogou o cedro e ela entrou. Aí ela falou para ele. Ele falou para ela, né? O que tu queres que eu faça? Pode me pedir até a metade do meu reino, que eu vou dar para você, ó bela rainha. Ela convidou o rei para um banquete, para um jantar. E falou para o rei levar Ramã. Aí o rei foi. Aí chegando lá, comeram, beberam. E ela em oração, ela continuou orando, esperando um momento propício. E ali ela pediu de novo para ele aparecer no segundo jantar, que ela queria honrar eles, queria fazer outro banquete. E ele falou para ela: o que queres que eu te dou? Pode pedir agora. E ele falou, aí ela falou: você me concede outro jantar e você traz Ramã? Ele: sim. Aí Ramã voltou para casa e nisso o rei aceitou o convite, ia levar ele de novo. O rei voltou para casa, ele também. E ali Ramã ainda continuava judiado, nervoso. E ali junto a tua esposa conversando, e a sua esposa também deu ideia, foi coisa dela, mandou fazer uma forca. Falou: olha, ele falou assim: olha, ninguém nunca jantou com a rainha, e eu sou o único. Ali ele ficou todo cheio. Sou uma pessoa muito importante, só que esse cara aí tá acabando com a minha paciência, eu tô nervoso. Aí a esposa de Ramã disse: por que você não faz uma forca? Mata ele nesse dia do jantar. Você mata ele, prepara essa forca, aí você vai jantar feliz. Ele já não vai estar na tua beira, ele não vai estar mais te irritando. Faça essa forca logo. Aí o que ele fez? Preparou a forca. O rei, voltando aqui na história do sono, e nessa mesma noite, o qual o rei perdeu o sono, nessa mesma noite, enquanto Ramã preparava a forca para Mardoqueu, o rei estava sem sono. Nessa mesma noite, Deus ele estava olhando para Mardoqueu. Nessa mesma noite, o rei perdeu o sono. Nessa mesma noite, Ramã preparou a forca. Nessa mesma noite, Deus estava olhando para Mardoqueu. E ali, o rei falou: não, eu tenho que honrar esse homem. Eu tenho que honrar esse homem. E quando Ramã preparou a forca, ele foi direto até o rei. E quando Ramã ouviu que o rei ia abençoar alguém, o rei ia dar algum decreto para alguém, ele logo pensou: esse homem, o qual o rei quer honrar, sou eu. Esse homem que o rei está falando, só pode sou eu. Só pode ser eu. Ali acho que o rei estava falando mil maravilhas. Imagina você, sabendo que alguém está tramando a sua morte, e você saber que alguém lhe salvou, você vai colocar esse alguém nas alturas. Você vai colocar esse alguém lá em cima. E ali Ramã ouviu tudo aquilo, ouviu pela metade, porque o mal do ser humano é pegar as coisas pela metade e entender mal, né? Ali ele ouviu atrás das portas, então ele ouviu o que ele quis, ele não ouviu toda a conversa. Aí ele bateu no peito, todo cheio, né, de maldade: esse homem sou eu. Aí o rei viu que ele entrou e chamou: vem cá, Ramã. Ramã: sim, pois não. O que devo fazer com um homem que agrada o rei? O que eu devo fazer com um homem que devolve a vida para o rei? O que devo fazer com um homem que traz alegria ao meu coração? Ele: poxa, sem dúvida,
Sou eu, ele está falando de mim. O que devo fazer? Olha, rei, você pega o seu cavalo que você monta, o seu cavalo que você passeia, a sua roupa, a coroa, veste esse homem e manda o seu melhor soldado passear na rua, no palácio, em todas as ruas, andar com ele, cortejar ele, ainda gritar. É assim que se faz com o homem que agrada o rei. Você faria isso, Ramon? Era assim que eu faria. Certo? Certeza, rei. É isso que eu faria. Se eu tivesse no seu lugar, eu escolheria o melhor capitão, aquele do patamar lá em cima, para desfilar, puxando o cavalo, ainda gritando. Ele falou, pois não, pega lá, coroa, pegou tudo, selou o cavalo, limpou, escovou o cavalo. Imagina um cavalo branco, lindo, coroado, perfeito, né? E ali ele falou, olha, você vai fazer isso com Mardoqueu, você mesmo vai puxar, você mesmo vai gritar de rua em rua, dizendo, é assim que se faz com um homem que agrada o rei. Aí as coisas mudam de figura, né? Você prepara uma forca para o seu inimigo, no mesmo instante você tem que honrar o seu inimigo. É cruel, mas é isso que Deus tem preparado para mim e para você. O que se planta é o que se colhe. E ali ele saiu a desfilar na rua, porque o rei falou, está falado. O rei assinou um decreto, meu irmão, está decretado, não volta atrás. É igual a palavra de Deus. Quando Deus ele decreta um milagre na minha e na tua vida, está decretado. O inferno não pode apagar. O inferno não pode roubar a sua coroa. O inferno não pode roubar aquilo que Deus tem na tua vida. E aí ele saiu a desfilar naquela rua. Imagina passando pela rua da casa de Ramã e a esposa dele na janela. Imagina aí, olhando aquela situação, o homem puxando o inimigo, passar de frente da janela dela. É assim que se faz com o homem que agrada o rei. Imagina aí, aquela mulher deve ter ficado mais louca do que ele, né? Naquela situação. E ali ele saiu a passear, honrou Mardoqueu e foi para o jantar na casa de Esté. E ali Esté muito triste. O rei perguntou a ela, por que tanta tristeza? Pode pedir até a metade do meu reino, não fique triste. Aí ela chegou e falou, ó rei, eu sei que os seus decretos não pode ser impedido, não pode ser anulado, mas eu sou uma judia e o meu povo está correndo risco de morte. Foi decretado morte para o meu povo e eu estou muito infeliz, estou muito triste. E preparar-se também a morte do meu tio, fazendo mal para o meu tio. Aí o rei falou, mas quem fez isso? Ela virou, esse aí, Ramã, ele preparou tudo. Aí o rei saiu da presença de Esté, foi para o pátio, todo nervoso, né? E nisso Ramã se lançou aos pés de Esté, pedindo misericórdia, que a Esté intervisse por ele, porque o rei se embraveceu e o rei ia castigar.
e se jogou no sofá e agarrou insultamente a Esther, né? Agarrou, pedindo, por favor, não faça isso. E o rei voltou. E o rei falou, mas além de você ter tramado contra Mardoqueu, além de você ter tramado contra o judeu, que nada fizeram a ti, você ainda está agarrando a Esther. Você ainda está colocando as mãos na rainha, que ali não podia, né, se tocar em mulheres, na rainha, muito menos. E o rei falou, leve ele e toda a família dele na mesma cova preparada para Mardoqueu. Quero que mate ele e a família dele e tudo que ele tem, que ele tinha muitas finanças, tudo que ele tem é para a rainha Esther, para Mardoqueu. E ali levaram Mardoqueu, levaram Ramã para a cova para matar, tirar a vida dele. E mesmo assim a Esther não estava feliz, porque o povo continuava com ameaça de morte, com decreto, né? Estava um decreto ali e não podia ser anulado. Aí ela pediu para o rei de novo. O rei falou, pede o que queres. Aí Esther pediu. Ele falou que não podia, mas ele ia fazer um novo decreto. E ali foi feito um decreto, o qual os judeus podiam ir para cima, podiam lutar, podia se armar, se preparar, podia se guerrear. Então ali se prepararam, e o judeu era muito, e muitos que eram do reino ficaram quietos. Muitos que eram do reino se tornaram judeus. E ali eles lutaram, teve muita morte. E no meio daquela rebelião tinha 10 filhos de Ramã, né? E eu sei que da vida desse homem não sobraram história, nem filho, nem parentesco nenhum, porque foram mortos ali. Os judeus lutaram, ganharam a guerra, ganharam a batalha. Mardoqueu foi para a guerra, foi para a luta, foi vestido, foi coroado com a melhor roupa, melhor traje, e era um soldado valente. Todo mundo que se olhava ali via o caráter, via a guerra, via a atitude daquele homem. Aquele homem tinha posição. Aquele homem, ele só não tinha, naquela época, alguém que confiasse nele. E confiança é algo que se conquista. Mas como se conquista as confianças? Com os atos. Ali, ele não ganhava nada, ele ficava pro lado de fora do palácio. Ali ele olhava, cuidava do palácio, cuidou da vida do rei, salvou a vida do rei. A sobrinha dele, criada por ele, foi cuidada para ser rainha. Ali ele cuidava do povo dele, querendo ou não, ele tomou as dores do povo do judeu. Então ele era um homem respeitado, só não tinha posicionamento social, só não tinha alguém que confiava nele, até Ramã aparecer. O nosso inimigo, muitas das vezes, se torna bênção na nossa vida. A perseguição daquele homem fez que com o caráter de Mardoqueu surgisse, aparecesse. Ramã aqui fez com que Mardoqueu fosse visto pelo rei, até mesmo coroado. E no final da história, Mardoqueu, ele foi um grande homem de sucesso. Um homem ao qual alegrou-se o rei Assuero. Um homem ao qual cuidou do reinado como
como se fosse rei, com as atitudes dele, não querendo a coroa do rei, mas com amor, gratidão, honestidade, que é isso que é um espírito de um rei, de um príncipe, de um herói. Um herói tem que ter essas virtudes: amor, capacidade, união, cuidar da família, cuidar da tua geração, do teu povo. E ali ele foi reconhecido como um grande homem de honra. Eu trouxe essa palavra nessa noite, contando essa história da rainha. Tive que pular, me atrapalhei um pouco, porque a história é muito grande. Então, assim, como que uma pessoa do nada vira uma rainha? Como um homem do nada vira o braço direito do rei? Deus. Era pessoas de oração. Eram pessoas de influência no reino espiritual. É uma pessoa que não batia continência para nenhum soldado, mas sim para Deus. Eu quero chamar a tua atenção nessa noite. Quero perguntar quem você tem honrado. Em quem você tem se prostrado? Qual é o problema? Qual é o inimigo da tua vida que tem feito você se calar? Eu quero que você chame a atenção de Deus para a tua vida nesse momento. Você bate continência para o Senhor. Você tem orado, você tem feito coisas boas para que o Senhor venha olhar para você. Enquanto o seu inimigo estiver preparando a sua cova, você tem feito algo para que o Senhor olhe para você no mesmo instante e muda a sua situação? Porque ali, enquanto Mardoqueu estava preparando a cilada, o rei tinha perdido o sono. E ali Deus tinha já decretado a vitória na vida daquele homem. E nessa noite, Deus ele quer decretar uma história nova na tua vida. Ele quer tirar o Ramã que tem te perseguido. Ele quer tirar, ele quer fechar essa sua sepultura. Mas você tem que bater continência somente para o grande eu sou. Você tem que se revelar, meu amado, quem você é. Você tem que revelar quem você é diante de Deus. Muitas das vezes está vindo problema para a tua vida. Coisas que você tem chegado ao teu coração, tem plantado no teu coração, mas você tem esquecido de jejuar. Você jejua 2 horas, 1 hora e acha que está bom. Porque você não consegue dominar os seus próprios interesses. Você quer crescer, você quer ser reconhecido, mas você não quer valorizar as atitudes o qual o Senhor quer na minha e na tua vida. Honestidade, capacidade, amor, caráter. Sem isso é difícil agradar o rei. Se você quer ser agradado, se você quer ser escolhido pelo rei, pelo nosso Deus, você tem que o agradar. Você tem que mostrar um posicionamento diferente. Você só está preocupado com você. Você está preocupado com você. Só você. Você aí, por exemplo, está essa epidemia aí fora. Muita gente morrendo, mas eu estou preocupado comigo. Tem que cuidar de mim. Só eu. Você tem que se preocupar com a sua vida espiritual. Quando se tem Deus, você tem um povo a zelar. Você tem pessoas para orar, cuidar. Tudo isso vai passar sim, mas tem gente morrendo, sabia? Tem gente que precisa do seu remédio. Seu remédio é a tua oração, seu jejum. Você tem jejuado? Você tem clamado ao Senhor? Porque você vê aqui uma história de uma plebeia, né? Uma judeia que virou rainha.
Um homem que era nada, virou um grande homem. Primeiro braço do rei, pessoa que estava lado a lado do rei. Por quê? Porque era bom? Sim, porque ele era bom. Porque ele era honesto? Porque ele era honesto. Mas porque ele tinha Deus. Ele tinha um rei a quem ele batia continência, a quem ele jejuava, a quem ele orava. Ele tinha amor, ele tinha família. E ele cuidava do teu povo, da tua família. E você está preocupado só com você. E eu quero dizer para você, se você está preocupado com você, o decreto de Deus não volta atrás. Deus já decretou quem vai entrar no céu. Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Se você é limpo de mão e puro de coração, você não tem que pensar em você. Você tem que pensar quem está ao seu redor. Você tem que pensar naquele que precisa da tua oração. Então, o decreto de Deus, ele não volta atrás. O céu não é para todos. O céu é para aquele que tem caráter. O céu é para aquele que tem amor. Aquele que aceita Jesus como o único, suficiente Salvador. E não fica aí arrumando outros deuses. Aquele que só tem um, que é o grande eu sou, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa palavra o Senhor colocou no meu coração. E eu amo muito essa palavra. Eu passaria a noite toda, falaria a noite toda, porque eu gosto muito dessa passagem. Gosto muito desse homem, Mardoqueu, que foi honrado pelo Senhor. E nós temos que enquadrar na história. Nós temos que ter uma história igual a desse homem, onde se conta coisas boas ao teu e ao meu respeito, onde alguém um dia vai ler um livro, vai ver o meu nome e o teu nome lá. Mas para isso você tem que ser grande homem e mulher de Deus de verdade. Porque o Senhor, Ele quer escrever história para nós. Não é escrever que somos lindo, perfeito e bonito, não. Mas o que a gente fez. O que você tem feito? O que você tem feito para agradar o Rei? Essa é a pergunta. Tem que saber quem é você, que somos, que estamos fazendo aqui. E nessa noite eu vou adorar o Senhor. Para encerrar o trabalho dessa noite, quero também dedicar esse louvor ao nosso Deus, né? Quero desejar à minha irmã Anne feliz aniversário, que ela venha ser essa mulher honrada de Deus, que venha ser uma Esther, uma mulher de posição, porque se o homem não der coroa a nós aqui nessa terra, nossa coroa já está sendo lapidada e todo dia o Senhor coloca pedrinha. O Senhor coloca diamante, porque o Senhor tem coisas lindas para nós. O nosso rei vai dar para as princesas, para os príncipes, a melhor parte, que é o reino dele, amém? O reino do Senhor, do Pai, são para nós que somos filhos. Aleluia, Jesus. Eu creio, Deus, que o Senhor tem o melhor, Pai. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho desse duro coração? Apenas porque sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano. Assim como o vapor que ainda escuta quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou.
Eu sou teu, eu sou teu. Quem sou eu para ser visto com amor? Mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas porque sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor que ainda escuta quando eu chamo. Me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, Senhor, eu sou teu. Não apenas porque sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor que ainda escuta quando eu chamo. Me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Diz pro Senhor: eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu, Senhor. Abraça, Pai, o teu povo, Pai. Cuida do teu povo que está em casa, Senhor. Eu sou teu, eu sou teu.